Então vamos lá, vamos para a palavra, vem cá. A palavra de Deus, ela diz assim em Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e tudo que faz prosperará. Espírito Santo, ministra aos nossos corações nessa manhã, nos ensina, nos orienta, nos direciona, para que nós possamos vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, desde a eternidade, no nome de Jesus. Queridos, quando eu estava orando, eu vi uma árvore e ela estava aprofundando as suas raízes. Ela estava na etapa de aprofundar as suas raízes. E talvez entrou pessoas aqui hoje, aqui agora, que você possa estar em uma fase da sua vida que você quer frutificar. Deus, cadê meus frutos? Deus, cadê a promessa? Deus, cadê a coisa acontecendo? E Deus está dizendo para você, você está aprofundando raízes. Você está construindo para baixo. Queridos, meu Deus, essa construção para baixo é a construção mais desafiadora da vida. Porque é a construção que ninguém vê. O colocar as raízes é o processo de se aprofundar, mas que ninguém está vendo. E nem você. Você não consegue perceber o seu crescimento, você não consegue perceber o agir de Deus, você não consegue perceber porta aberta. Nesse momento onde você está aprofundando as suas raízes, parece que nada está acontecendo. E eu quero ministrar a respeito dessa árvore plantada junto a ribeiros, porque essa árvore é você. Essa árvore é você. Deus te trouxe aqui para que você entenda que existe processo. Deus te trouxe aqui para que você entenda que existe uma jornada. E uma árvore, queridos, ele não nasce árvore. Ele não chega árvore na terra. Não. Ele chega semente. Eu e você somos árvores plantadas junto a ribeiro de água, damos fruto na estação certa, as coisas não caem, tudo que faz prospera. Só que a árvore, na nossa vida também, Deus começa como uma semente. E quando Deus está trabalhando a semente, às vezes você interpreta Deus mal. No momento quando Deus está plantando a semente, a sensação que você tem é que Deus está te enterrando.
Quantas pessoas muitas vezes estão se sentindo sufocadas, angustiadas, em um lugar sujo, em um lugar estranho, uma terra preta. Nada tá dando certo. Uma terra escurecida. E você não quer ficar naquele lugar sujo, naquela terra suja. E aí Deus vem e sufoca você. Ele vem jogar terra em cima de você. Porque ele diz assim: se a semente não morrer, ela não pode frutificar. Mas nós temos muita dificuldade, queridas, de entender o processo. Porque quando nós estamos no processo, nós não conseguimos enxergar, e às vezes a única coisa que nós conseguimos enxergar é a nossa própria dor. São os nossos medos, são as ansiedades, é a angústia, é a aflição, é a dor do problema, é a dor da dificuldade. A gente não consegue perceber que nós estamos sendo plantados, então a gente pensa: Deus está me enterrando viva. E uma das coisas mais libertadoras para mim foi entender a palavra vencedora. Vencedor. Você já olhou para essa palavra? E Deus fala na palavra dele que eu e você somos mais do que vencedores. Só que se você observar a palavra vencedor, ela vem de alguém que venceu dor. Que venceu dores, vencedores. Então, para que você seja um vencedor, você vai precisar vencer as dores que estão diante de você. E essas dores faz com que as suas raízes se aprofundem. Olha a palavra perdedor. Foi alguém que perdeu para dor. Foi alguém que se entregou. Foi alguém que disse: chega, perdi para dor. Só que Deus nos faz mais do que vencedores. Só que às vezes a gente chega na presença de Deus e a gente acha que porque nós estamos na presença de Deus, nós não vamos vivenciar dores. E muitas vezes Deus utiliza dessas dores para aprofundar as nossas raízes. Os maiores momentos da minha história de vida, de aprendizado, de crescimento, de ampliação da minha fé, de ousadia, de coragem, foi em momento de dor. Os momentos de alegria eu ri, eu brinquei, eu celebrei. Mas os momentos de dor, de tristeza, de aflição, de sentir que eu estou sendo enterrada viva, foi nesses momentos onde as minhas raízes aprofundaram. E Deus me fez uma mulher extremamente forte. Eu conheço pouquíssimas pessoas com o nível de força e resiliência que eu tenho. Quem construiu essa força? Quem construiu essa resiliência? Deus construiu em mim, através da minha trajetória, da minha jornada. Foi lá no tempo ruim, de dificuldade, de problemas, de adversidades, aonde eu achei que eu ia enlouquecer. Eu entrei num nível de desequilíbrio emocional, que eu chorava todos os dias. Eu achava que eu ia ficar louca. A vontade que eu tinha é de entrar dentro do mato, correr e gritar, até não ter mais forças. Mas naquele momento,
naqueles momentos, Deus não estava me enterrando. Naqueles momentos, Deus não queria me enterrar. Ele só queria me plantar. Filha, eu não estou te enterrando, não. Deus está dizendo para você nessa manhã. Minha filha, eu não estou te enterrando. Eu estou te plantando. E se a semente não morre, ela não pode germinar. Se a semente não morre, ela não pode germinar, ela não pode crescer, ela não pode dar frutos. Deus não está te enterrando. Ele está plantando você. Deus viu o seu futuro. Ele viu quem você é. Ele vê a árvore plantada junto aos ribeiros, as águas do Espírito. Suas folhas não caem. Tudo que você faz prospera. O fruto no tempo certo. Talvez a única coisa que você está vendo nesse momento é uma sementinha sem nenhum tipo de possibilidades. Eu guardo uma semente aqui que é potencial, trabalha comigo. Potencial já tem anos que trabalha comigo. Potencial, cadê você? Aqui. É uma semente de laranja. Talvez você só veja aqui uma semente. E eu coloquei o nome da minha sementinha potencial. Porque eu sei que você está vendo uma semente. Mas quando Deus olha para potencial, Deus vê uma floresta inteira de laranjeiras, um pomar inteiro de laranjeiras. Talvez você olhe para sua vida agora e é tanta impossibilidade que você só vê uma sementinha. E Deus está vendo uma árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o fruto na estação certa, que as folhas não caem e tudo que faz prospera. Talvez você esteja no momento onde você vai precisar morrer. Se o grão de trigo cair na terra e ele não morrer, ele não pode dar fruto. Ele não pode germinar. Talvez você esteja em um momento que você vai ter que dizer não para você mesmo, não para suas vontades. E você vai ter que adentrar nesse lugar de dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Mas tem pessoas aqui, queridos, que elas já passaram dessa fase. Tem pessoas aqui que não é mais semente, mas você está no momento onde você já foi plantada, onde você já cresceu um pouco. E aí você tá assim, Deus, cadê meus frutos? Deus, cadê os meus frutos? Deus, cadê os meus frutos? E Deus está dizendo, calma, filha. Calma, filha. O seu caule ainda precisa se fortalecer. As suas raízes ainda precisam se aprofundar. Deixa eu pegar o meu controle aqui de ar-condicionado, que o negócio esquentou aqui. Pronto. E Deus está dizendo para você, as suas raízes precisam se aprofundar. Enquanto eu orava, eu vi uma árvore.
Ela já estava árvore. Ela não era mais sementinha, ela passou pela fase da semente. Ela precisou ser plantada, regada, cuidada. Mas agora é uma árvore já. Só que ela tá ansiosa pelos frutos. Ela quer ver a coisa acontecendo. Só que Deus está dizendo assim, você não está preparado ainda não. Aquieta o seu coração. Permita que eu trabalhe em você para o crescimento dessas raízes, para o aprofundamento dessas raízes. E eu quero dizer para você, aprofundar raízes leva tempo. Ninguém aprofunda a raiz da noite para o dia. Não. Leva tempo. E às vezes, não é o tempo que eu e você gostaríamos. Às vezes, o tempo é mais longo do que o que eu e você gostaríamos. Eu lembro que há uns 20 e poucos anos atrás, Joyce Meyer lançou uma pregação, era ainda naquelas fitas, né, de VHS, e o nome da pregação era assim, eu tenho pressa, Deus não. Há uns 22 anos atrás. Eu tenho pressa, Deus não. Eu falei, é verdade. É verdade. E eu comprei aquela fita, eu tenho pressa, Deus não. Sabe por quê, queridos? Deus sabe que se ele der frutos no tempo errado, você não vai suportar o peso dos frutos. Outro dia eu fiz um videozinho, tava voltando da academia andando. E aí, eu amo jaca, quem me conhece sabe, eu amo jaca dura. E aí um pé gigantesco de jaca, cheio de jaca. E eu falei assim, meu Deus, imagina quanto tempo esse pé de jaca demorou para crescer esse tanto. Imagina a profundidade das raízes daquela árvore. Agora imagina se assim que você plantasse um pé de jaca, às vezes o galinho dele, assim que você planta, o galinho dele é bem fininho. Imagina um galinho fininho, igual essa caneta aqui, suportando uma jaca desse tamanho assim. Você acha que esse galinho fininho, de uma plantinha lá, ia suportar uma jaca desse tamanho pendurado nele? Você acha que ele tem um caule forte o suficiente? Você acha que ele tem raízes profundas o suficiente para manter esse fruto que Deus preparou? Não, não tem. Então, se Deus, quando a jaqueira ali, ó, mal foi plantada, nasce aquele galinho, aquelas folhinhas. Se Deus falar assim, eu vou fazer sua vontade, eu já vou te dar frutos, porque você já tá já tá aí em uma fase, eu já vou te dar o fruto agora. E às vezes é a hora que o galinho quebra, o galinho fica no meio do caminho e as coisas não saem como Deus gostaria que fosse, que saísse. Outro dia eu recebi uma palavra para mim mesmo. Estava aí em um processo de organização de algumas questões que eu estava resolvendo e Deus mandou uma orientação para mim e disse assim, olha, esse projeto que você está fazendo, eu irei com você no projeto que você está fazendo. Mas não é o tempo disso acontecer. Não é o tempo disso acontecer. Vai chegar o tempo disso acontecer. Esperar o processo de aprofundar as raízes não é fácil. Sabe por que não é fácil?
Porque fruto todo mundo vê. Fruto alimentam pessoas. Frutificar é poderoso demais. É você ver aquilo que você plantou quando ninguém viu. É você ver aquelas raízes que você lançou na terra que ninguém viu gerar frutos. Mas a parte, queridos, de plantio, de processo, de espera, de aprofundar as raízes, é uma etapa que ninguém está vendo. E a sensação é que você está esquecida por Deus. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: ei, eu não te esqueci não. Ei, eu só estou aprofundando as suas raízes. Ei, eu só estou fortalecendo o seu caule. Ei, você precisa, com as suas raízes, alcançar os rios, os ribeiros, a presença, mais profundidade. Ei, eu estou te levando para um lugar mais profundo. Eu estou te levando para um lugar de fortalecimento. Eu estou te levando para um lugar onde você receba a condição, a capacidade, as habilidades, as competências que no momento você não tem para receber essa bênção, esse milagre, essa frutificação. E que se eu te der agora, você vai quebrar. Se eu te der agora, você vai tombar. Se eu te der agora, ao invés de ser bênção, vai se tornar maldição. Acredite, queridos. Deus não se atrasa, não. Acredite, Deus não está atrasado, não. Salmo 1, versículo 3. E serás como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá fruto na estação certa, as folhas não caem, tudo o que faz prospera. Existe uma promessa de Deus sobre a minha e a tua vida. Ele não se atrasa. Não, Deus não está atrasado, não. Às vezes sou eu que estou atrasando o projeto e o processo de Deus na minha própria vida. Às vezes eu atraso o que Deus quer fazer. Às vezes eu atraso o que Deus está fazendo com as minhas decisões, com a desobediência. Às vezes eu atraso com a incredulidade. Às vezes eu atraso com a impaciência. E ultimamente eu tenho orado: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda? O que o Senhor quer me ensinar? Senhor, me faz discernir a atmosfera, me faz discernir o aprendizado. Aonde é que o Senhor quer que eu cresça? Porque, queridos, Deus não está atrasado. Ele vem na hora certa, no tempo certo. Essa palavra diz: e você vai ser. Sabe por que está dizendo e serás? Por quê? Porque tem processo. Eu não nasço árvore. Eu não já saio frutificando. Nós estamos na geração mais ansiosa de toda a história da humanidade. Nós temos mais estímulos que todas as outras gerações que se passaram. A gente não consegue parar para prestar atenção mais do que 5 minutos. É muito. É a geração do fast food, onde você coloca um macarrãozinho, você coloca aquela água lá para ferver do macarrãozinho, você fala: meu Deus, 3 minutos, não passa esses 3 minutos. Aonde nós queremos resultado aqui e agora. Aqui e agora. E muitas vezes nós não estamos dispostos a esperar o tempo de Deus.
Tem a Rose Nascimento que diz assim: tempo de Deus pra minha vida, tempo de Deus pros meus sentimentos, tempo de Deus para o milagre, tempo de Deus vai se cumprir, tempo de Deus para minhas promessas, tempo de Deus para minha cura, tempo de Deus para me exaltar, o tempo de Deus. Posso esperar e eu preciso esperar o tempo de Deus. E às vezes, queridos, por não querer esperar o tempo de Deus, nós queremos dar o nosso jeito. Nós queremos ajudar Deus. E eu tenho falado muito isso porque Deus me orientou. Sumai, eu não preciso de ajuda. Eu preciso de cooperação. Coopere comigo. Coopere com aquilo que eu estou te conduzindo, dirigindo, orientando. E para de querer me ajudar. Para de querer encontrar um jeito de fazer o milagre acontecer na sua vida. Seja uma cooperadora. E uma das maneiras, queridos, de cooperar com Deus, às vezes, é adentrar em um lugar de paciência. É adentrar em um lugar de espera. Quando Deus disser para você, dê passos, dê passos. Mas quando Deus disser para você, aquieta o teu coração e saiba que eu sou o Senhor teu Deus, aquieta o coração. Quando Deus disser para você, vai, vai. Mas quando Deus disser, fica quietinho aí. Mesmo que seja desafiador, imagina eu, Sumaí, ficar quieta. Sangue de Jesus tem poder. Para mim é desesperador. Desesperador. Mas se eu não ficar quietinha, segundo aquilo que Deus está falando, cooperar com Ele, eu não vou aprofundar as raízes como eu deveria. E o tempo de frutificação, queridos, pode atrasar. Acredite. E não é Deus que atrasa nada, porque Deus nunca atrasa. Ele vem na hora certa e no tempo certo. Mas eu e você podemos atrasar aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, como? Em um lugar de desobediência, em um lugar de ansiedade, em um lugar de incredulidade. Você é uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o fruto na estação certa. As folhas não caem, tudo que você faz prospera. E para eu terminar, Deus mostrou aqui nessa manhã alguém já árvore e que estava aprofundando as suas raízes, mas a pessoa queria frutificar, era fruto. Senhor, aquieta o seu coração, permita que as suas raízes sejam aprofundadas. E para terminar, eu quero te falar das estações. Eu tenho algumas árvores frutíferas aqui no meu quintal e elas não frutificam todos os dias. Não. Tem estação que elas estão caindo as folhas. Tem estação que elas estão colocando outras folhas. Tem estação que elas estão florindo. E tem um momento onde elas estão frutificando. Mesmo quando você está caindo folhas, você não deixa de ser uma árvore frutífera. Para de olhar a situação sua e declarar palavras de maldição sobre você mesmo.
Tem um pé gigantesco de jambo aqui do lado. Tem um pé de jabuticaba aqui na frente. E mesmo quando a jabuticaba não tem nenhuma jabuticaba, presta atenção nisso. Mesmo quando a jabuticabeira não tem nenhuma jabuticaba, ela não deixa de ser uma jabuticabeira. Ela não deixa de ser uma árvore frutífera. Ela só está passando por uma estação onde ela não está produzindo. Isso é extremamente importante para você entender. A fase que você está vivendo não define quem você é. Ouça isso. A fase que você está vivendo não define quem você é. Eu estou passando por um período de pobreza. Não define quem você é. Eu estou passando por um período de enfermidade. Não define quem você é. Você continua sendo uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o fruto na estação certa. As folhas não caem e tudo que faz prospera. A jabuticabeira, o pé de jambo, na estação quando eles estão caindo as folhas. Na estação quando não tem nenhuma frutinha lá. Nenhuma. Nada. Eles não deixam de ser uma árvore frutífera. Não. Eles continuam sendo uma árvore frutífera. Mas eles só estão em uma estação aonde não estão frutificando. Não é porque eu não estou na etapa de frutos que eu não sou uma árvore frutífera. Talvez você entrou e você tenha falado: Senhor, eu não frutifico. Eu não sou árvore frutífera. A coisa não vai, a coisa não anda. O Senhor te trouxe aqui para dizer: é tempo de colocar raízes. É tempo de aprofundar as suas raízes. Se permita viver o tempo de aprofundamento. E isso não quer dizer que você não é uma árvore frutífera. Você continua sendo uma árvore frutífera. A sua fase não define o que você é. A minha fase não define o que eu sou. Eu continuo sendo, mesmo que eu esteja em uma fase de queda de folhas. Mesmo que eu esteja em uma fase onde nada está acontecendo, ainda assim eu sou uma árvore frutífera. Ainda assim, essa promessa aqui, dessa palavra, pertence a você. É sua. Não permita que Satanás roube essa palavra de vida, essa palavra de transformação, essa palavra de esperança. Não permita que Satanás roube de você a palavra profética sobre você, que você é árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá frutos na estação certa. Suas folhas não caem. Tudo que você fizer vai prosperar. Você é uma árvore frutífera, ainda que você não esteja na fase de dar frutos. A sua fase não define quem você é. Que você possa receber essa palavra. Que você possa entender essa palavra. E que você nunca mais ouça as vozes contrárias ao que Deus falou no seu coração. Se permita viver o aprofundamento. Se permita viver o aprofundamento das suas raízes. Porque quando chegar a estação certa, tem muito fruto te aguardando. Tem muito fruto para a tua vida. No tempo certo, na hora certa e na estação certa, no nome de Jesus. Eu quero passar uma atividade para você hoje, eu vou colocar lá no nosso grupo do Telegram. Você vai assistir um videozinho
da samambaia e do bambu. Da samambaia e do bambu. Quantas vezes eu chorei com esse vídeo. Quantas vezes eu me senti essa sementinha aqui, ó. E a sensação que eu tinha era que Deus estava me enterrando viva. Mas ele não estava me enterrando. Ele só estava me plantando. Mas eu não entendi. Quantas vezes eu me senti aquele bambu que ninguém vê, que ninguém enxerga, que nada acontece. Que nada acontece. Deus não está te enterrando. Ele só está te plantando. A sua fase não define quem você é. Ele te chamou para ser uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá frutos na estação certa, suas folhas não caem, e tudo que você faz prospera no nome de Jesus. Senhor, nós oramos. E eu sei que tem pessoas aqui que estão como semente. Tem pessoas aqui que estão na fase de crescimento. Tem pessoas aqui que estão aprofundando as raízes. E já tem outros que estão em processo de frutificação. E quando nós frutificamos, às vezes o Senhor para tudo para nos podar, para que a gente dê mais frutos. E nessa manhã, Senhor, eu oro para que o Senhor possa arrancar todo o medo, toda a tristeza, toda a ansiedade. Para que o Senhor renove a fé. Renova a fé, Senhor, nessa manhã. Renova a credulidade, renova a capacidade de enxergar. Que a fase não determina quem essas pessoas são. E que nessa manhã, Pai, raízes sejam aprofundadas. Senhor, árvores comecem a dar frutos. Venham frutos do norte e sul, leste e oeste. E que teu nome seja glorificado e engrandecido. Faz, Senhor, os teus filhos entenderem qual fase eles estão passando. E que verdadeiramente, independente da fase que eles estejam, eles possam conseguir enxergar o futuro da árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá frutos, muitos frutos na estação certa, e folhas não caem, tudo que fazem prosperam. Eu te agradeço, Senhor, por essa manhã e por essa palavra tão preciosa. Eu te agradeço pelo teu grande amor e pelo teu cuidado. Eu te agradeço pelas vidas que o Senhor tem permitido, ó Pai, serem tocadas pela tua presença. Obrigado, Pai, por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém de novo.